compartilhar a vida, dividir experiências, buscar similaridades. No ar, Trajetória Especial Eleições 2020. Olá, bem-vindo ao Trajetória. Com esse episódio, chegamos à reta final dessa série Especial Eleições 2020, que eu tenho tido o privilégio de conhecer e trazer para você a história de vida de cada pretendente do Poder Executivo de Araxá. Hoje comigo está a Lídia Jordão. Ela tem 64 anos, é advogada, é professora e é servidora pública. Ela ingressou na carreira de servidora pública na Receita Estadual em 1986. É casada, mãe de um filho e atualmente ocupa pela segunda vez o mandato de vice-prefeita de Araxá. Fica comigo e vamos conhecer juntos um pouco mais da Lídia. Lídia, quero te agradecer antes da gente começar, né? Porque campanha é assim, algo de um ritmo quase que desumano, né? E você se disponibilizar a vir, contar um pouco de si. Quero te agradecer pela confiança aqui no nosso trabalho. Hoje é uma satisfação estar aqui hoje com vocês, falar aos seus internautas, contar um pouco da minha história, compartilhar com você alguns sonhos que aconteceram no decorrer da minha vida, muitos se concretizaram. Então é uma alegria estar aqui com você, é uma inspiração. Coisa boa, olha só. Então, pra gente começar, eu queria te perguntar uma curiosidade que eu tenho. Por que você tem um nome tão extenso? Porque é fora do comum, né? Um nome tão extenso. Como é que é? Lídia? Lídia Maria de Oliveira Jordão Rocha da Cunha. E eu brigo muito com os meus alunos, no primeiro dia de aula, quando eu me apresento, eu digo o meu nome e falo assim, olha, meio ponto para quem decorar o nome até o final da aula. Então já vem a bandeirada. Mas enfim, eu gosto muito de nomes, tá? E eu gosto muito do meu nome. Eu tenho orgulho do meu nome, porque eu levo o nome das minhas duas avós. A minha avó paterna chamava-se Lídia e a minha avó materna chamava-se Maria. E depois que eu fui descobrir os sentidos dos nomes, que eu considero marcas da nossa vida, eu vi que Lídia era um nome muito forte, da mesma forma que Maria. E daí, eu pensava sempre que o meu nome trazia a união de famílias, das famílias do meu pai e da minha mãe. E quando eu me casei, eu quis, de alguma forma, homenagear a família do meu marido, trazendo para o meu nome aquela família que estava segregando a minha, e que eu tinha certeza, dentro dos meus valores, que ele me acompanharia com os filhos que eu poderia ter, né, com a união que eu teria com meu marido. E aí eu acrescentei o sobrenome dele, que é Rocha da Cunha. Então o meu nome de batismo é Lídia Maria de Oliveira Jordão, acrescido do Rocha da Cunha, que vem do meu marido José Gaudêncio Rocha da Cunha. Entendi. Então vamos lá, assim, contando um pouco de você. Você nasceu em Ribeirão Preto. Sim. A única filha, mulher do casal, né? Do seu pai e da sua mãe. 2 irmãos, homens. Como é que foi esse contexto de única menina? O que você lembra ali da sua infância? Quais que eram, assim, quais são, né? As marcas que você traz daquele período ali, familiar, de infância? Olha, assim, uma coisa muito interessante. Eu sou a primeira filha mulher, né? Sou a primeira neta materna, a primeira neta paterna. Eu costumo dizer que eu nasci no mundo masculino. A minha vida toda, praticamente, eu vivi em mundos masculinos, porque até hoje a minha convivência é com 3 homens. Meu pai, que ainda vive comigo aos 91 anos, o meu marido, que eu chamo de Espírito Santo, e meu filho, que é o José Gaudêncio Júnior. Então, a minha infância foi uma infância muito tranquila. Nós mudamos de cidade, eu morei muito pouco em Ribeirão Preto, porque na época meu pai trabalhava com combustíveis, ele trabalhava como encarregado
em depósitos de combustíveis, e a minha mãe sempre foi dona de casa. E na medida em que meu pai tinha um outro local de trabalho, a gente se mudava de cidade. Então eu morei, por exemplo, em Barrinha, que é uma cidade do estado de São Paulo também. Depois eu voltei para Ribeirão, até quando surgiu a oportunidade de nós virmos morar em Minas Gerais. E foi aí que eu me encontrei. Eu vim para Uberaba, que foi a cidade que meu pai escolheu para sediar a sua empresa. Eu tinha naquela época 11 anos de idade e realizei um sonho, porque até então eu sempre fui a menina no meio de dois meninos, uma menina tranquila, que gostava muito de estudar, sempre adorei estudar, sempre gostei muito de ler. Confesso para você que eu não fui uma menina dos esportes e sempre dizia para as pessoas que quando eu crescesse, eu queria ser professora de filosofia. Aí as pessoas falavam assim, mas por que você quer ser professora de filosofia? O que é filosofia? Uma criança de 10, 11 anos dizer que quer ser professora de filosofia? Eu imaginava que filosofia era aquela escola que preparava professores, que preparava aquelas pessoas que iam ensinar pessoas adultas. Então, eu imaginava que as faculdades de filosofia que tinham professores de filosofia. Entendi. E daí surgiu esse meu primeiro sonho de ser, então, professora, e eu acabei concretizando sendo professora universitária durante toda a minha vida profissional. E daí, na minha vida em Uberaba, eu cursei pela primeira vez uma escola feminina. Eu tinha até então cursado escolas públicas, eu havia ganhado em Ribeirão Preto uma bolsa de estudos num colégio metodista, que era um colégio particular. Em seguida, eu tive a oportunidade de estudar num colégio de freiras dominicanas, que é o colégio Nossa Senhora das Dores, pelo qual eu tenho um amor infinito com o meu grupo, que me acompanhou, um grupo de amigas, que nós temos relacionamento até hoje, depois de mais de 50 anos de convivência. E foi exatamente em Uberaba que eu me senti mineira. Tanto que as pessoas que convivem comigo nunca imaginaram que sequer eu pudesse ser paulista. O pé em São Paulo. Jamais. E interessante que eu não tenho familiares em Minas. Uhum. Os meus familiares, por exemplo, aqui em Araxá, se resumem hoje ao meu pai, meu marido e meu filho, e um sobrinho que depois veio viver aqui em Araxá. Mas em Minas, praticamente, eu nunca tive uma família numerosa. A minha família sempre foi do estado de São Paulo. Mas eu me apaixonei por Minas Gerais. E aqui eu permaneci. Mas sempre fui muito proativa, mesmo na adolescência, no que diz respeito a ensinar. Então havia, por exemplo, as escolas na época de Mobral, onde a gente promovia a educação de adultos. E eu sempre que podia, nos salões de igrejas paroquiais que promoviam esses ensinamentos, eu me candidatava, mesmo Primeira ainda jovem. voluntária. Sempre voluntária. Ensinei teoria musical, ensinei no projeto Minerva, que era um projeto que você tinha, por exemplo, de ligar o rádio para ensinar para as outras pessoas determinados conhecimentos de história, geografia. Então eu sempre tive essa pegada de ensinar. Agora, como que essa menina que sonhou a vida inteira e tinha todo esse talento, toda essa disposição para ensinar, se tornou advogada? Olha, onde que o direito entrou no meio do caminho? Aos 17 anos eu ingressei no curso de Direito. Qual que era a minha expectativa ao ingressar no curso de Direito? Que um dia eu pudesse ser embaixadora. Então, os meus sonhos, você percebeu que são assim, os mais variados, né? Aí, como professora universitária, eu pensei também que eu pudesse ingressar numa carreira como embaixadora, cursar uma carreira diplomática, e daí o caminho era o curso de Direito. Então, você, ao mesmo tempo que você cursava Direito, você teria que ter também uma escola de línguas estrangeiras. E daí aconteceu uma situação diferenciada. Eu não tinha condições de pagar
A minha família não tinha condições de pagar, porque nesse momento meus irmãos optaram por estudar fora e nós somos diferenças muito próximas em relação aos irmãos e nesse momento eu não tinha condições mínimas de cursar uma faculdade de Direito particular e de cursar uma outra faculdade de língua estrangeira. Eu sempre gostei muito de francês, de inglês, mas não tive essa oportunidade. E aí o sonho de ser diplomata começa a ser diluído. Eu então comecei a trabalhar para me manter, e junto com a faculdade, porque aí eu precisava de ter uma atividade profissional. Por incrível que pareça, eu comecei a minha atividade profissional no comércio, vendendo motocicletas e motores de popa. Meu pai, à época, constituiu uma firma com o senhor Ricardo Zema, e naquele momento eu comecei a me vislumbrar no comércio, que eu me apaixonei, porque o comércio é uma escola da vida, né? Sim, você conhece muitas pessoas, convive com os sonhos das pessoas. Só que eu nunca andei de motocicleta, nunca pesquei com motor de popa, mas enfim, me descobri com um talento para o comércio. Até ganhando prêmios com as vendas e tudo mais. Os negócios cresceram, eu ainda cursava a faculdade, houve a oportunidade de nós termos também a venda de bicicletas, num boom, semelhante ao que nós vivemos agora do ciclismo, que foi quando as bicicletas de 10 marchas surgiram, e para mim também foi muito importante. Só que eu me formei, e me formei em Direito. Como eu já tinha deixado para trás o sonho de ser diplomata, restava para mim alguns outros sonhos. Me apaixonei pela carreira jurídica, fiz estágio na Câmara dos Deputados, em Brasília, fui convidada a fazer esse estágio. Me apaixonei pela ciência política, que era um conteúdo de direito um pouco divergente dos demais, porque as pessoas, pelo menos na minha época, preferiam o direito penal, o direito civil. Fui, junto com outra colega, as duas únicas formadas nessa turma de 34 homens. Olha. Naquela época as mulheres não tinham tanto essa opção, mas sempre gostei de desafios. E aí então, eu falei, eu preciso ter uma busca de sonho. Deixei o emprego na Motozema e fui buscar uma oportunidade numa empresa que se instalava em Uberaba, que era a Vale Fértil, que posteriormente se transformou na Fosfértil. Eu costumo dizer que a minha vida é repleta de anjos. Aquelas pessoas que surgem em determinado momento para trazer mais para ela. E ali eu conheci pessoas maravilhosas, pessoas que me deram oportunidades. E daí eu fui trabalhar no curso de Direito. Fui lecionar exatamente aquele conteúdo que eu mais gostava, que era ciência política. Foi ser professora, como é que você queria lá na infância? Aos 12 anos? Professora de filosofia. Entendeu? Foi ser professora do curso superior. E aí eu ingressei na carreira de professora para cumprir meu sonho. E paralelamente eu desempenhava outras funções. É interessante que eu sempre trabalhei durante a minha vida toda, fora de casa, durante 3 períodos. Eu nunca fiquei só 2 períodos trabalhando. Eu não consigo ficar trabalhando só 2 períodos. Eu tenho necessidade de cobrir meu horário. Tanto que, apesar de minha mãe ser uma brilhante dona de casa, eu nunca consegui ser uma dona de casa brilhante, né? Então, eu me descobri profissional. E foi exatamente nesse momento que eu inicio a minha vida profissional como professora, para cumprir aquele primeiro sonho, para executar aquele primeiro sonho da minha vida. E é nesse contexto que você vem e se instala em Araxá? Como que foi a chegada e instalação em Araxá? Olha, nesse período eu conheci meu marido. O meu marido, nós nos conhecemos, o Zé Galdense e eu, num curso de divórcio. É uma coisa muito interessante. Que contradição! Minha vida tem algumas contradições interessantes. Quando eu me formei, em 77, houve a mudança
da Constituição instituindo o divórcio no Brasil. E o meu marido ainda cursava Direito. Eu me formei 2 anos antes que ele. E aí eu precisava me atualizar, porque eu não tive a oportunidade de conhecer a lei. E havia um seminário, eu nunca vou me esquecer, no dia 16 de abril de 78, eu gosto muito de datas também, gosto de lembrar de datas, e eu estava no início de um seminário, e me disse ele que alguém falou, olha, nós estamos aqui com recém-formados, advogados. Eu consegui imediatamente a minha inscrição na OAB, então eu sou advogada também. E aí ele disse que olhou para cima, me viu e falou, que interessante, aquela moça com a blusa branca, cheia de pelinhos, assim, chamei atenção. Mas eu continuei o curso e foi nesse curso de divórcio que nós nos aproximamos, nos tornamos amigos para namorar depois. Anos depois eu estava já diretora aqui na Faculdade de Direito e convidei o professor Segismundo Gontijo, na época ele era um dos maiores nomes dentro do direito de família no Brasil. O professor Segismundo Gontijo é falecido. E eu disse a ele, professor, eu fui fazer a apresentação dele para os alunos e disse, olha, eu sei que o senhor já fez muitos divórcios no Brasil, já fez muitas separações, mas eu queria dizer ao senhor que o senhor fez um casamento, que foi o meu casamento com o Galdés, porque foi graças ao senhor que eu conheci meu marido. Então, aí começa a surgir, então, essa minha história voltada especialmente para o meu casamento e para o meu filho. Na realidade, na minha família, todos são advogados, à exceção da minha mãe, que não era advogada. Meu pai, meu marido, meu filho e eu. Então eu brinco muito e falo assim, quando nasce lá em casa, taca na parede. Se cair no chão, será advogado. E nesse sentido também, aconteceu um fato. Estava em licença maternidade e havia feito 2 concursos públicos. Um para auditora do IAPAS, que é hoje o auditor da Receita Federal, e havia feito um para agente fiscal de tributos estaduais, que era um concurso de auditora fiscal para o estado de Minas Gerais. E quando eu já tinha sido aprovada nos 2 concursos, esperando para ver qual que seria chamada primeiro, e meu filho nasceu, com 20 dias de nascimento dele, eu recebi então um comunicado que eu teria que tomar posse. E tomei posse como funcionária servidora pública da fiscalização da Receita Estadual. Como eu trabalhava em sistema de plantão, eu trabalhava no plantão fiscal das Barreiras, trabalhava ali na região de Planura, divisa com Barretos, com Colombo, que chegaria a Barretos, no estado de São Paulo. Eu não tive a oportunidade de me mudar da casa dos meus pais. Então eu me casei, meu marido era defensor público em Monte Carmelo, continuei morando em Uberaba, porque eu já trabalhava como professora na FIUB ainda, não era Uniub, nós estávamos no processo de transformação. E o meu filho nasceu e eu fui trabalhar, tive que deixar a minha licença maternidade e assumi um cargo de fiscalização, onde eu ficava de plantão 24 horas. Eu ingressava num determinado dia 9 horas da manhã e terminava meu plantão no outro dia às 9. Então como é que ficaria meu filho? O que aconteceu? Permaneci na casa dos meus pais. E aí eu ingressei na carreira do serviço público. E essa carreira que me apaixona até hoje. Eu amo ser servidora pública. Eu amo pensar naquilo que diz respeito ao bem de todos. São conceitos que eu adquiri na minha formação como advogada de direito público, licionando ciência política, que é a ciência da organização do Estado, e permaneci dentro da minha casa com os meus pais, meu marido presente, e eles me ajudando a cuidar do meu filho. Bom, a minha especialização, depois de formada, foi o direito tributário. Como eu tinha ingressado num concurso dessa natureza, e já tinha um histórico de exercício do magistério, havia em 1988 uma mudança na Constituição. E essa mudança, ela ocasionou
a transformação do antigo Imposto Único sobre Minerais em Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte intermunicipal e interestadual. E eu fui convidada pela superintendência para retornar a Uberaba, fora dos trabalhos de plantão fiscal, que eram extremamente desgastantes, e fazer um estudo projetando o que significaria o ICMS para a nossa região. Porque Araxá era onde havia essa possibilidade, junto com Uberaba, de aumentar a receita tributária, a receita de impostos do estado de Minas Gerais. Bom, fiz esse trabalho junto às mineradoras da região, especialmente de Araxá e Uberaba, e ao final desse trabalho eu completaria meus 2 anos de estágio probatório e eu poderia assumir um cargo que a gente chama de função gratificada, ou cargo em comissão, que era um cargo de carreira. Nesse sentido, eles me ofereceram Araxá. E um pouco antes do meu filho nascer, praticamente na véspera do meu filho nascer, eu tinha vindo a Araxá porque meu marido, como advogado, tinha serviços aqui. Ele falou: Lídia, vamos para Araxá para dar um passeio, para visitar um amigo que tinha perdido uma filha, e eu aproveito para já olhar o processo. Eu vim para Araxá, olhei, já tinha vindo outras vezes passeando. Eu falei para ele: Gaudêncio, se eu tivesse que escolher um lugar para morar em Minas, eu escolheria Araxá ou Poços de Caldas. E a gente diz que a palavra é muito forte. Muito, tem poder. E o poder da palavra, junto ao nosso desejo, quando ele é do bem, ele se transforma. E voltando disso, depois que eu assumi, me ofereceram então Araxá e eu vim chefiar a administração fazendária. Com 30 anos de idade, a primeira mulher a chefiar uma unidade fiscal no estado de Minas, no interior do estado de Minas, com um posto fiscal. Na época nós tínhamos 12 fiscais internos e nós tínhamos cerca de 21 fiscais que atuavam no posto fiscal do Alto da Serra. E eu assumi essa região com 13 municípios. As pessoas todas espantaram. Acharam: quem é que vai chegar aqui? Primeira mulher em muita coisa, né, Lídia? Assim, você sempre... foi desbravando, né? E sempre meu pai me dizia, desde que a gente começou a trabalhar com motocicletas, com bicicleta, ele me dizia: olha, Lídia, você tem que pensar sempre que você é uma mulher, que onde você estiver, você não pode perder a sua condição de ser mulher. Pensar que um dia você pode ser mãe, pensar que um dia você será esposa, quando eu era solteira ainda. Então guarde sempre com isso. Não importa a profissão que você exerça, mantenha a sua condição de mulher. Interessante que isso vindo do meu pai de 2 rapazes, mas com uma identidade comigo imensa. E a minha mãe sempre com um cuidado especial de dizer que eu tinha que ser uma mulher profissional. A minha mãe era uma mulher de visão. Apesar dela não ter toda a característica de um ensino superior, ela tinha conselhos maravilhosos, concepção de vida para a mulher maravilhosa. E meus pais viveram uma união muito bonita, de 68 anos juntos, com muito amor. Então isso fez com que eu tivesse esse sentido muito, muito forte de família, de união de família, que eu acredito que é o que move as relações. Por onde eu passo, eu sempre procuro formar uma família, talvez porque a minha família de sangue seja uma família pequena, de 2 irmãos, 3 sobrinhos, 2 cunhadas, da minha parte. Da parte do meu marido, uma família maior, mas também muito afetiva, com muito carinho pela minha sogra que já se foi e pelo meu sogro que ainda é vivo. Aí, já apaixonada por Araxá, bebeu da água da Dona Beija, bebeu da água da fonte. Como é que foi ir da carreira do serviço público estadual para partir para o municipal? Tá. Em Araxá, eu reuni a minha família, porque meu marido deixou Monte Carmelo, meus pais optaram por vir conosco e vim para Araxá para cumprir, então, uma chefia de AF por 1 ou 2 anos.
Acabei ficando por 10 anos como chefe da administração fazendária. Meu marido iniciou o trabalho, logo que nós chegamos, de organização da Câmara Municipal, no que diz respeito à lei orgânica do município, a lei orgânica e o regimento interno. E surgiram as aulas do Unirachá, onde eu estou desde 1990. Eu completei esse ano 30 anos de exercício do magistério no ensino superior, na faculdade, hoje no Unirachá, que era a Faculdade de Direito do Alto Paranaíba, depois foi FIAP, enfim, uma série de questões. E foi exatamente nesse relacionamento do meu marido com a Câmara que eu conheci pessoas ligadas ao mundo político. Eu conheci José Cicinato, que é meu compadre, eu sou madrinha da Duda, filha dele. Conheci outros políticos, todos que passaram por esse período, e conheci o Toninho, ex-prefeito, o Antônio Leonardo Lemos Oliveira. E o Antônio Leonardo Lemos Oliveira, sempre que me encontrava, me dizia assim: olha, quando você se aposentar, nós vamos trabalhar juntos. Eu achava aquilo assim, tão simples, mas quando ele ganhou as eleições, ele me procurou logo em outubro, em 2000, e me disse: você gostaria de trabalhar comigo na Secretaria da Fazenda? E ele falou para mim: você decide, porque nós precisamos assumir, precisamos fazer a transição de governo. E aí eu me decidi que eu seria então secretária municipal de Fazenda, com um grande desafio, que era implantar a lei de responsabilidade fiscal, que era uma lei nova, uma lei de 2000. Terminado o primeiro mandato, Toninho reeleito, fui surpreendida com um chamado diferenciado. Ele me chamou no final de dezembro e me disse: tem um outro desafio para você, assumir como gestora da Secretaria Municipal de Saúde. Falei: mas como assim? Eu, uma advogada, secretária municipal de saúde, deve ter alguma coisa errada, deve ter algum ponto fora da curva. E ele falou: não, é um desafio de gestora. E eu me apaixonei mais uma vez, porque eu sou apaixonada por tudo que eu faço de trabalho, e eu me apaixonei pela área da saúde, apaixonei pela gestão, pela organização desse segmento, e dali eu já saí eleita vereadora. Uma pessoa que não conhecia jamais nada da vida política, não tenho nenhum político na minha família, nem nas gerações mais distantes que eu posso me lembrar. Me tornei vereadora em Araxá, com uma votação que eu nunca imaginei também que eu tivesse. Eu fui a mulher mais votada da história de Araxá para a Câmara Municipal. Desempenhei um mandato e daí surgiu a oportunidade de ser vice-prefeita, depois vice-prefeita reeleita, e surgiram também as chances de ocuparmos outras secretarias, como novamente a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Ação e Promoção Social. E agora buscando uma nova oportunidade, que é ser prefeita dessa cidade que eu amo. Vamos fazer um bate-bola? Então, o que vier na sua cabeça, o que você pensa a respeito de cada tema? Medo. De não conseguir realizar os meus sonhos. Quais são? Quais são os seus sonhos? Ter a minha família unida. Ter a oportunidade de fazer pelas pessoas. Ter a oportunidade de fazer sempre o bem pelas pessoas. Fazer mais pelas pessoas. Família. A base da minha existência. Tudo pela família. Tudo pelo amor que eu tenho pela minha família. Tudo pelo desejo que eu tenho de ver as pessoas felizes. Porque eu entendo que família não são só meu pai, meu marido, meu filho, meus irmãos, meus sobrinhos. Família é aquela que nos acolhe. E a minha família é Araxá. Gratidão. A Deus, por ter me dado todas as oportunidades que Ele me deu de estar aqui hoje, falando a você, contando essa história da minha vida para você, para as pessoas que estão nos acompanhando. Essa é a minha gratidão. Fé. Que eu vou ter sabedoria
saúde, coragem para enfrentar todos os desafios que me esperam. Muito obrigada, Lídia. Deus lhe pague pela disponibilidade mais uma vez. Vontade de falar para vocês.